Aí você fala da arqueologia. A arqueologia também é fundamental aí, porque quando você encontra os catacumbas em Roma, mesmo antes de Santo Agostinho, estamos falando aí do século II, III, na época da perseguição. Essas catacumbas que tem em Roma, de cristãos, elas têm imagens. E essas imagens são, por exemplo, o Jesus, Cristo, nunca é figurado com a cruz. Ele é figurado como um pastor, com uma ovelha. Então, Jesus é o pastor. Essa é a imagem que passa. É uma imagem analógica, que está lá no Novo Testamento. O bom pastor, sou o pastor, mas isso é uma interpretação analógica. Para ficar claro para mim, é uma linguagem simbólica, iconoclasta, que mostra que Jesus é o pastor. Seria isso? Isso, exatamente. Porque até um historiador recentemente, o Paul Venn, ele disse o seguinte, falando sobre isso, sobre essa imagem. Ele fala assim, olha, as religiões politeístas, elas, de acordo com a interpretação dele, elas apareciam como distantes da pessoa concreta, que você tinha que passar por um sacerdote, por isso, por aquilo, Deus estava ficando distante. Aí ele vai dizer, com o cristianismo, você vai ter a figura do protetor, pastor. Pastor quer dizer, o Salvador, ele vai proteger essas pessoas. E por que é importante proteger? Por um motivo. Porque, primeiro, por motivo social, segundo, por motivo natural. O motivo social essas pessoas são de baixa extração, são mulheres, são pessoas escravas, então são pessoas que apanham, que têm uma série de restrições. Então, olha, eu estou sofrendo, mas eu tenho o conforto do pastor, tá? Que toma conta de mim. O outro lado natural, que é o fato de que você tem doenças, você tem dor, né? Na antiguidade só tinha doença e dor, né? Porque não tinha muito remédio. Então, a ideia de um Deus protetor também encontrou muito boa acolhida. Daí que esses cristãos, embora fossem muito pouco numerosos nos primeiros séculos, de qualquer maneira, encontravam muitos que estavam simpáticos a essa religião do acolhimento do pastor. Isso nós vemos na iconografia. Nós vemos também nos sarcófagos. Os sarcófagos, os cristãos, também, além das pinturas, faziam sarcófagos. Sarcófagos, alguns chegaram até nós. E esses sarcófagos você tem cenas bíblicas, que são cenas, por exemplo, uma cena que é interessante, é a cena do Daniel na Cova dos Leões. Então, Daniel na Cova dos Leões também é a ideia do perseguido, que, no entanto, né, ele foi perseguido, etc., foi jogado na Cova dos Leões, e, no entanto, aí o leão não o ataca. Deus está lá para proteger. Então, veja, a arqueologia mostrando que um tema desse, como ele é reconfortante para uma pessoa simples, que podia ser analfabeta, talvez não lesse o texto do Daniel. A historinha era contada oralmente e estava lá figurada. A arqueologia demonstra que ela era contada. 95 a 99% da população naquela época era de analfabetos. Então, quer dizer, uma iconografia, uma imagem, atinge muito mais do que a escrita. A fala, sim, mas a fala, ela é o contar da história. Quer dizer, não é você ir lá o texto do Daniel e ler tudo lá. É a historinha do Daniel. Não é, o bom pastor não é você ir ao Novo Testamento e ler. É você ouvir a história falando do bom pastor ou do filho pródigo. Então, é a história oral que aí passa para a iconografia. A relevância da arqueologia, eu acho que ela precisava ser mais vendida para a sociedade, vendida no bom sentido, mais divulgada. Depois de tudo isso que a
gente conversou, coisas extremamente interessantes. Eu queria perguntar uma coisa para o professor. Professor, qual a importância, sob a tua perspectiva, de Agostinho para os tempos atuais e para o futuro? O Agostinho ele foi retomado por filósofos, pensadores, no período, em todos os períodos posteriores, até o dia de hoje. O Agostinho está aí sendo motivo de reflexão por parte de pensadores, Albert Camus na França, ainda na França o Michel Foucault, que acabou de publicar um livro, ele faleceu já há muito tempo, mas tinha um livro que ele deixou sem publicar, né? E que agora foi publicado. A Hannah Arendt fez a tese de doutorado, como eu já comentei, o orientador dela também fez a tese dele, ambos em cima do legado do Santo Agostinho. Exatamente. Então, significa que, para que nós conheçamos a nossa história, a nossa cultura, não é só o Santo Agostinho, quer dizer, é esses outros que estão retomando o Santo Agostinho. Porque, no fundo, o Santo Agostinho original, que é o que ele escreveu, que nós temos, mas nós temos todos esses outros, que, na verdade, não dá para ler o antigo, aquele original, sem esses outros. Porque a nossa cabeça é que está interferindo na interpretação, não tem como. Quer dizer, o que disse a Hannah Arendt, ela é tão relevante para nós entendermos Santo Agostinho quanto o que disse Santo Agostinho. Porque, afinal de contas, é uma interpretação. Nós só podemos ter interpretação, não tem como ter acesso direto, né? Bom, obviamente, desculpe, obviamente, eu o conheço há pouco tempo, mas eu vejo uma pessoa com uma enorme bagagem para dividir com a sociedade, como a gente está fazendo aqui, mas com muita humildade. Com certeza, as tuas pesquisas também estão dentro desse contexto, professor, com toda certeza, com toda certeza. Então, e para o futuro, eu acho que justamente nesse momento que nós passamos por essa pandemia, nós estamos num momento de introspecção, quase que forçada, né? Pela circunstância, e você tem que ficar preso e tal. De qualquer maneira, é um momento que o Agostinho e esses todos que vieram refletindo sobre ele, tem muito a nos fazer refletir. Porque no momento dessa reclusão, nós começamos a repensar a nossa vida em sociedade. Por exemplo, vou dar um exemplo. O exemplo das viagens que são feitas do turismo de massa, em que as pessoas viajam de avião, consomem o ambiente, consomem o mundo material. Quer dizer, esse consumismo, você opa, não precisamos fazer nada disso, não precisamos fazer tanta coisa, não precisamos viajar tanto, não precisamos consumir tanto. Isso pode ser relacionado ao Agostinho quando ele faz a crítica a exatamente isso. Se você for atrás de consumir isso, aquilo, aquilo outro, você só vai ficando insatisfeito. Esse é um exemplo que eu estou dando, né? E a ideia também de que o mundo pode ser melhorado. Outra ideia que está lá no Agostinho. O mundo pode ser melhorado. Pode ser melhorado. Então, eu acho que isso nos inspira, pode nos inspirar, essa leitura pluralista, leitura de convivência com pontos de vista diferentes. Nós podemos ter os nossos, devemos ter, mas conviver com os outros. Então, e eu diria que tem surgido publicações aqui no Brasil, há grupos de pesquisa sobre Santo Agostinho, e especificamente no caso do aspecto histórico, arqueológico e filosófico, que são os antropológicos, culturais, que é mais um pouco a minha área. Tem surgido, acho que há um florescimento até dessa área. Basta dizer que na Universidade de São Paulo há um professor de Antiga, que é especialista em Santo Agostinho, professor de História Antiga, e portanto, veja, antes
Isso aí muitas vezes ficava o estudioso dos padres da igreja, tanto gregos quanto latinos, eles eram reservados à teologia, quer dizer, ficavam lá na teologia, o que é outra coisa. É importante, mas é outra coisa. Agora, do ponto de vista cultural, antropológico, social, histórico, também é muito importante, porque está em tudo que veio depois. Não só Agostinho, mas Agostinho é o tema da nossa conversa hoje, né? Então, temos que conhecer para não passar a ter um conhecimento de segunda mão, ter ideias distorcidas. Professor, infelizmente estamos chegando ao final do nosso bate-papo. Eu quero agradecer muito. Veio de encontro a um viés que eu estou buscando para o meu canal, que é justamente essa multiplicidade de perspectivas, de visões. E eu agradeço muito por ter aceitado o meu convite, por ter dividido esse tempo. E muito obrigado. Eu queria, antes de terminar, primeiro, antes de agradecer, citar um livro. Um livro, que é esse aqui. Qual que é a editora dele? Olha, esse livro é Agostinho em Diálogo, Filosofia, Teologia, História e Educação, organizado pelo André Borges e pelo José Joaquim Pereira Melo, pela Fonte Editorial, Fonte daqui de São Paulo. Fonte. E ele conta com diversos autores que tratam de Agostinho em relação a Hannah Arendt, Wittgenstein, Kant, também com Calvino, Lutero, e temas específicos como, por exemplo, educação, interioridade, linguagem. Então, é um livro que eu recomendo muito. Eu tive a honra de escrever uma apresentação ao livro, e ele demonstra isso aí que justamente que nós estamos falando, quer dizer, esse florescimento do interesse pelo Santo Agostinho e pelas suas reinterpretações até hoje. Então, eu aproveito para deixar essa dica, quem quiser entrar em contato ou com a Fonte Editorial ou com comprar na internet, seguramente nos meios de compra online, vocês conseguem esse livro. Professor, e eu agradeço muito. Desculpe, e se alguém quiser um contato com o senhor para um convite para uma palestra, o senhor estaria disponível? Quer passar o e-mail? O senhor estaria disponível? Sim, bom, primeiro é o seguinte, eu sou professor, e professor tem que estar sempre disponível. Para isso que é professor. Então, eu estou disponível, eu gosto muito. E eu posso ser acessado ou pelo e-mail, que é ppfunari@uol.com.br. Estou também em outras redes, como o Facebook, com meu nome. Tá? Ainda bem, porque foi por elas que eu consegui chegar no senhor. Exatamente. Até Instagram eu também tenho, embora eu quase não use, mas tenho também Instagram lá no meu nome. Então, estou perfeitamente disponível para bater papo, conversar, será uma satisfação. E agradeço muito, Demerval, por essa oportunidade de conversar com você e com o seu público. E, mais uma vez, parabenizar pela iniciativa, porque são iniciativas como essa que levam o conhecimento, levam a reflexão, levam o presente para um futuro melhor. Então, muito obrigado, Demerval. Ok, professor, muito obrigado. Um abraço, viu? Obrigado, viu, Demerval?